Sejam bem-vindos e hoje a gente irá comentar sobre os tipos de aquecedores para piscina, os mais convencionais do mercado, que são os que estão descritos, que é o aquecedor a gás, o aquecedor a energia solar, o aquecedor elétrico e o trocador de calor. Só que a gente vai dar um pouco mais de ênfase no trocador de calor, porque aqui na região do litoral norte é mais comum ter esse tipo de método de aquecimento. Mas antes da gente começar a falar propriamente dita sobre os métodos de aquecimento, é interessante a gente ter um conhecimento prévio do que é aquecimento e o que é uma troca de calor. Agora a gente vai estar falando o que é o aquecimento. O aquecimento é um termo usado que simboliza o aumento da temperatura de um corpo, que é provocado pela transferência da energia térmica. A energia térmica é diferente do calor. A energia térmica é a energia que associa a movimentação das moléculas. E isso quer dizer que quanto mais elas estão agitadas, maior é a energia térmica e, consequentemente, mais alta é a temperatura. E já o calor é a energia térmica que flui em um corpo para outro, de uma região para outra, no mesmo corpo. E com isso nós temos que a transmissão de calor só pode acontecer de três formas diferentes, que é a condução, convecção e a radiação. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é condução, o que é convecção, o que é radiação, para a gente ter uma ideia. Bom, a condução. E como o próprio nome já diz, né, a condução é, ela conduz, né, a energia térmica de um local a outro e de uma região a outra. Um exemplo muito fácil para a gente poder identificar isso é como demonstrado no slide. A gente tem uma vela que aquece a ponta do material, que absorve essa energia, agita essas moléculas, que por sua vez ela acaba agitando as próximas moléculas até que se chegue à outra ponta do corpo. É isso que significa a condução. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a convecção. É um meio de transmissão de calor por convecção que só é possível em meios fluidos, ou seja, como o ar e a água, e em que a transferência de calor se dá devido ao próprio movimento do meio. Por exemplo, quando a gente coloca uma panela de água para esquentar no fogão, o fogo esquenta a panela e, por sua vez, esta esquenta a água, que está no fundo por condução. Porém, quando a água do fundo começa a ficar quente, ela fica menos densa. E dessa forma, a parte dessa água menos densa sobe e a parte mais densa e fria desce. E esse movimento do fluido quente subir e o frio descer se chama corrente de convecção. Agora a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a irradiação. E a gente tem a irradiação, ela é uma energia que transmite energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as ondas de microondas, os raios-x, os raios gamas, por exemplo. A radiação é a única forma de transmissão de calor que não precisa de um meio propriamente dito. Ela pode ocorrer inclusive em um vácuo. Um exemplo, né, muito óbvio que a gente tem é a luz solar, né, que ela percorre o espaço até chegar à Terra e é dessa forma que nosso planeta é aquecido. Então, nosso planeta é aquecido pelo método de irradiação. Bom, aqui a gente já concluiu, né, quais são os três tipos de aquecimento que temos. Agora a gente vai estar falando um pouquinho também sobre o que é troca de calor. A troca de calor, né, ela acontece quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes eles são colocados em contato em um mesmo ambiente, nesse caso um sistema isolado, e depois de certo tempo eles alcançam equilíbrio térmico. As trocas de calor elas acontecem porque o calor é um tipo de energia que transita entre os corpos e ocasiona esse movimento. O fato que acontece até que haja um equilíbrio térmico entre ambos. Esse processo ele acontece porque os corpos eles sentem a necessidade de ceder e receber calor. Como a gente pode estar vendo aqui no slide, a gente vê, né, a gente tem uma bacia de água quente, muito com a taxa de calor é muito alta, e a gente tem uma bacia com água fria e cubos de gelo.
como eles têm tipos de temperaturas diferentes, a bacia com água quente, a molécula está muito energizada e as que tem o cubo de gelo não tem muita energia. Então, quando a gente mistura esses dois fluidos em temperaturas diferentes, a bacia com água quente, as moléculas com água quente, sentem a necessidade de transferir energia e, consequentemente, a bacia que tem os cubos, a água com gelo, ela sente necessidade de receber o calor. Então, nesse parâmetro, elas vão trocar calor até que elas alcancem um equilíbrio no sistema. Bom, agora que a gente já sabe, né, como funciona a troca de calor e o que é energia térmica e os diferentes tipos, agora a gente vai comentar sobre os sistemas mais comuns de aquecimento em piscinas. Primeiro a gente vai estar falando sobre o método de aquecedor a gás. Gostaria primeiro de falar sobre o tipo de método, como ele é no mercado. Ele é amplamente difundido no meio comercial, né? Tanto pela facilidade de posicionamento, como pelo espaço que ele é requerido para a instalação. O gás normalmente é o que é utilizado para queima é o GLP, conhecido como gás de cozinha, e tem um grande poder calorífico, e quando comparado com seus oponentes. A sua variação máxima de calor, conhecido como delta, é de até 10 graus Celsius, e o único ponto negativo desse tipo de equipamento é o alto consumo de gás e o custo de aquisição do equipamento. No mercado, né, hoje no mercado a gente tem dois tipos de métodos de aquecimento por gás, né? A gente tem o sistema tradicional, que é com aquecedores mecânicos, e a gente tem o sistema de chama modulante, que é um equipamento mais moderno, que é por aquecedor digital, né? A gente vai estar explicando um pouquinho como funciona. A gente tem a serpentinha de aquecimento de água, né? O que é essa serpentinha? Uns tubos pode ser fabricado de aço, de cobre, vai depender do material que você comprar. Você vai ter uma bomba que vai colocar energia nesse fluido, vai dar pressão, vai passar nessa serpentinha, ela vai entrar com uma certa temperatura, que é a temperatura mais fria, porque você quer aquecer ela. O que acontece? Você vai ter o seu bujão de gás fora do ambiente, em um local seguro. Você vai ter a tubulação que vai passar o gás. E esse gás vai entrar dentro desse equipamento e quando você selecionar uma temperatura, o sistema vai entender qual é a necessidade de ceder gás para poder começar essa queima. Quando começar essa queima, vai aquecer esses tubos que por condução a gente vai estar esquentando o fluido. E conforme ele vai passando dentro das serpentinhas, ele vai aquecendo até chegar ao ponto que foi desejado pela pessoa. Vamos supor 40 graus. A hora que a temperatura chegar a 40 graus, essas tochas, né, elas vão apagar até que o sistema sinta a necessidade de reacendê-los para poder começar a esquentar a água de novo. E esse é o sistema tradicional, né? Agora o sistema de chama modulante não funciona mais desse jeito. No começo, né, ele vai acender todas as tochas, vai aquecer a água, só que o sistema ele é um pouco mais inteligente. Ele vai entender qual é a necessidade de manter a temperatura, ele vai deixar a necessidade, o tanto de, como é que a gente vai dizer entre aspas, né, o tanto de calor necessário para manter a água aquecida. Então, quando der 40 graus, ele vai manter a água aquecida em 40 graus. E ele não vai diminuir essa temperatura e também não vai aumentar. Esse é um sistema mais inteligente que criaram um tempo atrás, né, para poder ver o quanto a gente consegue economizar de gás, já que um dos pontos negativos desse tipo de sistema é o alto consumo de gás e, portanto, ele tem um consumo de moderadamente muito alto, o gasto com ele é muito alto, né? E aqui no litoral, como a gente não tem gás encanado, a gente tem que realmente pegar as botijas de gás para a gente poder ter esse tipo de aquecimento.
Então acaba sendo inviável para a gente ter esse tipo de aquecimento, né? Apesar que tem algumas residências que têm esse tipo de aquecimento, vale ressaltar isso. Não é impossível, ele só custa mais caro para você manter ele. Agora a gente tem um aquecedor que é por energia solar. Ele é o mais ecológico, né? Porque você não usa praticamente nenhum tipo, você não pega energia você não gasta energia, né? Isso, a energia que é fornecida ao fluido é a energia solar que a gente tem. Só que a gente vai estar falando um pouquinho aqui dele agora, né? Que o aquecedor solar de piscina ele é formado por um conjunto de placas coletores que elas absorvem o calor do sol e aquecem a água. O calor ele é transmitido e é incorporado pelo coletor solar e é transmitido para a água. E a matéria-prima desses materiais que é construído, o coletor solar, é de grande eficiência na transferência de calor e é de durabilidade elevada. E durante todo o período de insolação, a água da piscina circula pelos coletores solares com o uso de uma bomba de circulação da piscina. E a água da piscina ela aquece gradualmente a temperatura e é controlada por meio de um quadro de comando, também que é responsável por todo o controle do sistema. Este é um método que é mais barato, né, de custo, pois a energia fornecida é de graça, já que é a solar. É o meio mais sustentável, entretanto ela demanda muito espaço para instalação. E por isso muitas vezes é visto em cima dos telhados, né? Normalmente é usado combinado com outros tipos de aquecedores. E esse tipo de aquecimento ela depende diretamente das condições climáticas. E aqui no litoral, né, no litoral aqui de São Paulo, pelo clima ele ser muito incerto, muito não é, a gente não tem uma, como é que a gente pode falar? A gente tem uma instabilidade muito grande do clima, então não é aconselhável como o sistema principal de aquecimento. Por isso que normalmente ele é combinado com outros tipos de aquecedores. O material de fabricação dele é o polipropileno e sempre ele é na cor preta, porque a cor preta ela tem uma taxa de absorção de irradiação maior do que as outros tipos de cores. Por isso que ele normalmente sempre vem na cor preta. Agora a gente vai estar explicando um pouquinho sobre o funcionamento dele, né? Aqui, ó, a gente vai ter aqui, a gente tem a piscina, né? E a gente tem a bomba aqui. É uma piscina normal, não muda nada. A diferença é que nos bicos de retorno, ao invés dele passar direto, você vai ter a opção de não ter que sempre passar pelo coletor solar, você vai poder passar ele direto para a piscina. Mas se você estiver aquecendo ele, você vai fechar uma válvula aqui para não passar água direto. Essa água vai subir aqui, vai entrar dentro dos coletores, que são fios muito finos, né, de pouca espessura, e para aumentar a área de contato entre a água e a radiação proveniente do sistema solar. E essa água aquecida vai sair por aqui e vai voltar dentro da piscina. Então, se a gente tem um dia nublado, um dia muito frio, esse sistema ele não vai funcionar como a gente espera, porque ele necessita de um calor proveniente do ambiente para ele poder estar aquecendo a água da piscina. Então, ele não é aconselhável, como já foi dito, né, usar como sistema principal, porque pela certa instabilidade vai ter o aquecedor elétrico. Esse daqui é uma imagem que a gente tem numa casa de um cliente, está sendo instalado. Ele funciona exatamente igual aos outros. Não precisa de uma bomba, né, que faça a circulação da água. E ele é melhor porque ele é de fácil instalação. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre como é que é o funcionamento dele, como é necessário, né? Este é o método mais fácil e de simples instalação. Ele consiste, né, no mesmo princípio do chuveiro, que é de uma resistência elétrica posicionada dentro de um tubo isolado termicamente, que ela é acionada assim que é fornecido um valor de temperatura desejável.
e essa resistência é aquecida por meio da energia elétrica e transmite o calor para a água, que passa em alta velocidade. E após um certo período de tempo, a água é aquecida. E a grande desvantagem desse sistema, né, é o elevado consumo de energia elétrica. Entretanto, né, o preço de aquisição ele é muito inferior quando comparado com os outros tipos que já é comentados aqui, né? Esse sistema, né, ele custa em média de 600 a 2.500 reais. Vai depender da sua capacidade cúbica da sua piscina. Esse aparelho aqui em questão, eu não sei ao certo quanto ele custou, mas creio eu que deve ter saído em torno de R$ 1.000. Mas o que acontece? A conta básica que a gente faz aqui, já que aqui é a litoral, a energia costuma ser um pouco mais elevada. No total, aqui a gente paga em média 60 centavos por quilowatt de energia consumida. E esse sistema ele precisa de 1 kW de energia para aquecer 1 kW de água. Então ele é uma troca. Então se a sua piscina tiver uma vazão muito grande, você vai gastar muito dinheiro para poder aquecer. E esse é o principal ponto negativo. Em média aqui, para aquecer 30 dias uma piscina com esse tipo de sistema, custa entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Então é muito inviável. Se você vai utilizar por grandes períodos de tempo esse tipo de aquecimento. E aqui, né, mostrando essas duas fotos, mostrando dentro dele como funciona. Isso daqui é o sistema dele aqui, né? Aqui é a resistência elétrica dele. A gente pode perceber que é uma resistência muito grossa. Então isso já dá a entender que ele consome muita energia elétrica. Porque para dissipar todo esse calor aqui, também, né, para aquecer a água, aquecer uma piscina, a gente precisa de uma quantidade de calor muito grande. E aqui nessa foto aqui a gente consegue ver que aqui tem um sensor dele, que é o sensor de temperatura. Então é por esse sensor aqui que a gente vai delimitar qual é o valor de temperatura que a água tem. E agora a gente vai estar comentando sobre o aquecedor por trocador de calor, que é o que a gente mais tem aqui na região. Ele é um equipamento que custa extremamente caro, porém o custo por tempo dele de funcionamento é extremamente baixo. Na imagem aqui a gente pode ver é um trocador de calor, esse daqui já é mais moderno. Aqui dentro ele tem algumas peças em titânio, que é para alta durabilidade e maior troca de calor. A gente pode perceber de imediato, né, que a tubulação aqui... Ih, gente, verdade aqui, ó, isso aqui devia estar colado com cola PVC de alta temperatura. Ela é vermelha, esse daqui está colado com PVC normal. Mas enfim, isso não vem ao caso. Aqui a gente tem o compressor, que aqui é o fluido refrigerante dele. Aqui essa unidade aqui é a unidade do condensador, é onde ocorre a troca de calor do fluido refrigerante que sai direto do compressor no estado de vapor com alta temperatura e troca calor com a água, que a água é aquecida e o fluido refrigerante é resfriado. E aqui a gente vai ter como é o funcionamento desse trocador de calor, né? Aqui a gente pode perceber que o ar quente é um sistema que retira o ar quente do ambiente, né? Ele aproveita o ar do local e tira o ar quente. Aqui a gente tem o compressor e aqui a gente tem o condensador. O condensador fica exatamente aqui. Esse daqui é um ciclo termodinâmico normal, não tem nada. A diferença é que aqui nesse sistema a gente não tem válvula de expansão. Esse fluido aqui está em baixa temperatura. Ele é aquecido com o ar proveniente daqui. Aqui ele já entra num estado de vapor, né? Só que aqui ele é comprimido mais ainda. Então você aumenta a temperatura dele e aumenta a pressão dele. Então esse fluido refrigerante ele entra a alta temperatura e alta pressão. Aí essa água da piscina aqui ela entra fria
no condensador, ela troca calor com o fluido refrigerante aqui, que acaba resfriando. Por isso que a gente tira ar frio do sistema, porque se você está aquecendo a água, então quer dizer que você está tirando o ar frio e está inserindo você está tirando, você está inserindo calor na água. Então realmente o que tem que sair aqui é um ar mais frio, porque você está tirando a frieza da água. Não sei se a gente pode estar falando assim, mas você está retirando a frieza da água e está inserindo calor nela. Então você tira ar frio da água. Aí ele faz o ciclo normal, ele sai do condensador, ele vai para o evaporador, aqui a gente já tem o estado dele líquido mais vapor. Ele faz o percurso dele pela serpentina, porque esses dois lados aqui são serpentina. Normalmente um lado só é serpentina e o outro não é serpentina, o outro é aberto para que tenha passagem de ar. Nesse exemplo aqui, é uma ilustração, né? E dos dois lados aqui a gente tem a serpentina. Isso aqui é a ventilação, né? Costuma soprar um ar muito forte. É um ventilador grande e ele tira o ar frio do sistema para permanecer sempre a maior quantidade de calor dentro do sistema. A gente tem o compressor aqui que ele vai comprimir mais esse fluido, então ele vai sair aqui em alta pressão, em alta temperatura, ele vai entrar no condensador. Aqui ele vai entrar no condensador. Aqui é onde entra a nossa tubulação de água. A água fria entra por aqui, troca calor aqui no condensador, sai água quente e aqui sai o refrigerante mais frio, né? Aqui ele já saiu no estado líquido. A gente não tem a válvula de expansão. Aqui a gente passa direto para o evaporador. O evaporador resfria mais esse ar, ele sai, ele resfria, ele sai, aqui ele já sai o vapor com líquido novamente. Ele sai vapor com líquido e ele já entra no compressor de novo. E esse fluido refrigerante ele vai, pega energia de novo, aumenta a temperatura e troca com a água. E assim em diante. E aqui a gente vai ter um vídeo, né, explicando de um cliente, né? Ele tem um trocador de calor, o dele é mais antigo, é de tubo em tubo, não é daquele sistema lá, é um pouco mais antigo. Ele já tem há 12 anos na casa dele e por enquanto ele quebrou apenas uma vez. Aqui, ó. Aqui a gente tem o sistema, né? A gente tem a sucção, que é o ralo, e o aspirador. A gente vai ter uma bomba, vai puxar esse fluido, que no caso é a água. Aí ele vai entrar dentro da bomba. Quando ele entrar dentro da bomba, a bomba vai fornecer energia para o fluido que vai sair na tubulação de recalque. Na tubulação de recalque ele vai ter duas saídas, que vai ser a entrada e a entrada do trocador de calor e a saída do trocador de calor. Esse daqui, a tubulação de recalque, é a tubulação de retorno de fluido para a água da piscina. Essa tubulação, ela entra, vai lá em cima, troca calor, desce, ela vem para o filtro, sai do filtro e volta no retorno para a piscina. Em cima aqui, como a gente pode ver, é onde fica o trocador de calor. A gente vai estar mostrando mais ou menos para vocês como funciona o trocador de calor dentro. A gente pode perceber também que o diâmetro nominal da tubulação diminui. A tubulação de entrada aí ela é uma borracha especial, né? Porque com maior temperatura. A gente tem o compressor, né? Onde passa o fluido refrigerante ali. Aí esse fluido refrigerante vai entrar dentro dessa espiral, que vai ter um tubo dentro e a água vai passar por um tubo por fora e vai entrar. Aqui a gente está com o compressor, né? O sistema está passando água já dentro do trocador de calor. A gente vem, né, no painel, seleciona a temperatura desejada
No caso, a água da piscina está em 31 graus. A gente vai apertar o 7, que aí aparece que está escrito pool no visor, que é a piscina. E a gente vai selecionar a temperatura desejada da água. A gente selecionou ali 33 graus, a gente aperta 7 novamente para inserir no sistema. E agora ele está analisando o fluxo de água que está passando dentro do trocador de calor. E a hora que ele souber que está um fluxo ideal, ele vai passar, ele vai acionar. A gente pode perceber, né, que o ar ele entra por ali e ele sai por ali. É uma quantidade, um volume de ar muito grande. Agora a gente vê, né, a máscara grudou na parte aí do trocador de calor. E a gente vai ver agora também a quantidade de ar que sai. É realmente uma quantidade absurda. E é um ar frio que sai pela troca de calor que está acontecendo lá dentro. O fluido, que no caso é a água, é aquecido. E o fluido refrigerante é resfriado, troca o calor. Agora é que o vídeo ficou sem áudio, mas a gente ouve quando o compressor começa a trabalhar. No vídeo ele ali está explicando que ouviu que foi quando o compressor realmente começou a trabalhar. E a gente consegue perceber que a temperatura que sai do ar que sai ali já é um pouco mais frio pela troca de calor que está acontecendo com mais eficiência. E o sistema de troca de calor é exatamente desse jeito que funciona. No caso desse trocador de calor, né, ele está usando o gás Freon R22, por ser mais antigo já, né? E porém ele é muito eficiente. Esse para a utilização desse cliente nosso, nas condições dele, ele gasta em média R$ 200 de energia por mês. Ele aquece a piscina dele todos os finais de semana. É claro que em climas de temperaturas mais amenas, como aqui em julho normalmente aqui, a temperatura cai muito, consequentemente ele vai gastar muito mais energia para poder estar fornecendo calor para a água, porque o delta de variação de temperatura é muito grande. Nesse caso aqui, que a gente está mais em temperatura de verão, e não precisa, a diferença de temperatura é menor, como a gente viu ali, de 31 para 33 graus. Então, o custo de aquecimento da água é muito reduzido. Nesse caso em específico, essa pessoa não quis utilizar o aquecimento por energia solar como em segundo plano. Ele quis optar somente pelo trocador de calor. Mas é comum aqui a gente ter o trocador de calor e o sistema por energia solar para poder estar economizando mais a energia, né? E a gente chega ao fim da apresentação, né? Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho dos tipos de trocadores de calor, tipos de aquecimento que a gente tem para piscinas. E se você tem interesse em adquirir algum, é bom analisar todos aqueles pontos, né, que a gente andou comentando, tipo do gás, se é proveniente a tubulação de gás, se o gás é caro, se não é caro, se a energia é mais cara, se a energia não é mais cara, se o seu clima é mais favorável por aquecimento de energia solar ou não. Aqui no nosso caso, o trocador de calor, tirando o fato de que ele é um equipamento muito caro, que chega a custar aí R$ 10.000 para um trocador de calor de grande porte, ele a taxa de consumo de energia é muito baixa e o rendimento dele é muito bom. O problema é que a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? Porque ele demora mais para poder estar aquecendo a água. Chega a demorar 3 dias, dependendo da temperatura que tiver a água. Mas é sempre bom a gente dar uma pesquisada no mercado e procurar saber mais sobre os tipos de aquecimento que a gente tem no mercado disponível. Muito obrigado e obrigado pela atenção.